Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula 7. E como toda aula, no início, a gente vai lá em arquivo, né? Salvar como e salva com o nome da aula. Então, no caso, a gente está indo para a aula 7. Vocês vão colocar a aula 7, colocar o nome de vocês e salvar, tá? Sim, substituir no meu caso que já tinha salvo, né? Mas agora a gente inicia a nossa 7ª aula, tá? Uma coisa que eu percebi que vocês, a gente tem aqui os nossos planos, no nosso mapa de projeto, nós temos os nossos pisos, nossos pavimentos, tá? Já expliquei, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção com relação a isso. Nós temos aqui na elevação, nós temos os nossos níveis. Então, o que é o pavimento térreo aqui no nosso piso? Ele é um nível que vai do 0 até os 2,80. Então, tudo que a gente desenhar frente a nesse pavimento térreo vai estar associado a esse pavimento. Então, a gente tem o nível 0, que seria o nosso chão aqui, né? Onde a gente pisa, coloca as nossas mesas, coloca o nosso mobiliário. E esse é o pavimento térreo, o 0, o que está em contato com a terra no geral, tá? A partir do que a gente desenha o pavimento cobertura é o que está acima. É um segundo pavimento. A gente tem que subir com uma escada, um elevador ou com alguma coisa para esse segundo pavimento. Ele vai estar... tudo que tiver nos pavimentos superiores, eles estão ancorados no pavimento de baixo. Então não existe nada voando aqui. Se a gente tiver, no caso, esse telhado, ele está ancorado, está sendo distribuída a carga dele em cima das paredes. Então, se a gente desenhasse a nossa casa, no nosso pavimento cobertura, a gente precisaria ter algum suporte que distribuía essa carga da casa para o pavimento térreo. A arquitetura ela existe para que a gente pense e reflita sobre um espaço que vai ser construído no geral, tá? Não necessariamente precisa ser, mas a gente lida com as informações baseadas numa possibilidade de construção futura. Então, a gente não consegue deixar uma casa ou qualquer arquitetura ou qualquer edificação pairando no ar. Então, a gente precisa deixar no solo. Então, esse solo, geralmente, a gente considera que ele vai estar no nível térreo, no nível 0, tá? Então, o pavimento térreo é o que a gente vai desenhar nessa casa, tá? E o pavimento da cobertura é onde a gente vai ancorar, no geral, nosso telhado. Se nós tivéssemos um segundo pavimento com edificação ainda, nós precisaríamos ter uma escada que subisse. Toda a edificação que tivesse no segundo pavimento, no primeiro pavimento ali, depois do térreo, ela ia ter que estar ancorada ou sendo distribuída por elementos estruturais para ser distribuída depois no térreo, na terra, né? O térreo vem de terra, tá? Vem de solo. E aí é isso que eu queria explicar para vocês. E quando a gente vem aqui nessa vista do pavimento piso, pavimento térreo, o que a gente está vendo? A gente está vendo um corte, tá? A gente está vendo um corte da edificação, como se a gente tivesse o pavimento térreo aqui, mas a gente quer ver o que está sendo construído. Então, a 1,20 de altura dessa casa, a gente tem uma visão de corte para baixo. Então, como se a gente estivesse cortando a casa daqui para baixo, enxergando o que tem para baixo. Basicamente, se a gente for no 3D, eu vou explicar para vocês. Quando a gente está aqui nesse pavimento térreo, é como se a gente tivesse um corte, olha lá, se tivesse um corte a 1,20 de altura e enxergasse a nossa casa de cima para baixo. Está cortando a edificação e está enxergando o que tem para baixo. E se a gente for na cobertura, a gente tem isso aí com relação à cobertura, com relação ao que tem aqui em cima na cobertura. Então, eu só vou enxergar o que eu tenho aqui em cima. E o pavimento térreo, eu enxergo o que tem embaixo, tá? Isso era uma coisa que eu queria deixar explicado para vocês. E se vocês não conseguirem entender tão bem, eu peço que vocês estudem mais essa parte do desenho técnico. O que é uma planta baixa, o que ela está representando com relação a corte. Porque vocês precisam compreender a base da arquitetura para usar qualquer software. O software é uma ferramenta, tá? E quando a gente está usando o software BIM, no caso do ArchiCAD, a gente precisa ter isso mais claro. A arquitetura ela precisa estar dominada, porque o software ele oferece muito mais opções
de você usar essas ferramentas para desenvolver a arquitetura. E aí inclui, por exemplo, vocês compreenderem o que é uma planta baixa, o que está sendo a vista da planta baixa para baixo, o que é um nível, qual a diferença dos pavimentos. Então aqui basicamente são os pavimentos, os níveis de desenho que a gente tem. A gente tem 2 níveis de desenho, o pavimento térreo e o pavimento cobertura, tá? Tudo que tiver na cobertura tem relação com o pavimento cobertura, que no nosso caso é o telhado, a laje, se tiver alguma laje. Já o que tiver no térreo é tudo que tem relação com o térreo, tá? Então vamos dar início aqui à nossa planta baixa, pessoal. Se a gente for lá no nosso pavimento térreo, nós temos a nossa planta baixa do pavimento térreo, tá? Nessa planta aqui, o que falta ainda para nós desenvolvermos com base no nosso projeto base? Falta os mobiliários. Nós temos 2 distinções. Nós temos mobiliários fixos, tá? Que são mobiliários que, no geral, não podem ser modificados no decorrer do uso da edificação. Por exemplo, um vaso sanitário, uma pia do banheiro, chuveiro, são mobiliários fixos que nós temos dentro dos ambientes, no caso do banheiro, nesse caso, ou na cozinha também, que é, por exemplo, a pia da cozinha. Eles não são fáceis de serem alterados. Nós precisamos fazer mudanças na estrutura para poder fazer essas mudanças. Então esses mobiliários são importantes que eles já existam no nosso projeto arquitetônico, e depois o restante dos mobiliários, que dependem um pouco do layout, por exemplo, cama, sofá, eles são mais flexíveis, podem ser modificados o local de acordo com o uso, mas no geral a gente disponibiliza ele para depois entrar os demais projetos, que no caso um projeto complementar, que nem hidráulica e elétrica, que envolve tubulações de esgoto, tubulações para prover água pluvial, prover abastecimento de água para dentro da edificação. A gente precisa prever aonde que vai ser os locais que vão existir esses equipamentos que vão necessitar desse suporte para os demais projetistas, o projetista que vai fazer o projeto de engenharia complementar de hidráulica, ou o projeto de engenharia complementar de elétrica, ou o engenheiro estrutural, que às vezes tem que deixar algum suporte. A gente vai já prever isso com base no nosso layout de mobiliário. Então, se nós pegarmos aqui, no nosso rastreamento, ligar o rastreamento, e a gente pegar e escolher a referência, e lá em procurar rastreamentos de referência, nós temos uma folha de trabalho aqui. A nossa folha de trabalho, que nem foi explicado na aula 2, caso vocês não tenham assistido muito assim com atenção, voltem e assistem a nossa aula novamente. A gente explica que essa folha de trabalho ela serve como uma base para a gente desenvolver um projeto ou um desenho específico. Então, a gente usou aqui uma planta baixa, uns cortes, um projeto já como base para desenhar, e ali a gente coloca aquela folha de trabalho como um modelo de referência. E ali a gente consegue colocar ela sobreposta do nosso desenho, nosso modelo do ArchiCAD, para desenvolver o projeto, para pegar medidas, pegar referências de dimensões e aí por diante. Então nós temos uma folha de trabalho que é a planta casa referência, que é a casa de referência que a gente está usando para desenvolver o projeto. A gente vai clicar em cima dessa planta e vai dar um OK. E vai logo associar a nossa plantinha lá que a gente colocou, que tem uma prancha, né, com os cortes, com a planta baixa, com as fachadas da casa, tá? Aqui nós já conseguimos verificar que existe já um layout dos mobiliários fixos, tá? E os mobiliários soltos de dentro da casa, tá? A gente tem os mobiliários fixos, que é a pia do banheiro, a pia da cozinha, o vaso sanitário, o chuveiro no caso, o tanque da lavanderia aqui, que fica externa. E os mobiliários soltos, que daí não necessariamente são fixos na casa. A gente pode mudar uma TV de local, pode mudar um sofá, pode mudar uma cama de local. A gente pode estar também fazendo modificação da onde que vai o guarda-roupa do quarto. São mobiliários soltos da casa, tá? Então a gente vai colocar esses mobiliários agora com base nas dimensões que nós temos no projeto já. Então,
como é que faz para colocar mobiliários no ArchiCAD? A gente vem aqui, ó, em modelagem, em planta baixa, pavimento térreo, tá aqui, ó, dentro de mapa de projeto, pavimento térreo, que é onde a gente tem, né, a gente tem um térreo ali, a gente vai colocar nossos mobiliários no térreo, que é onde está a nossa casa, tá? A gente vai vir aqui, ó, em ferramenta objeto. O que essa ferramenta objeto serve? Ela é uma ferramenta do ArchiCAD para a gente colocar mobiliários no nosso projeto. E aqui tem muitos mobiliários dentro do próprio ArchiCAD. E se não tem o modelo que a gente quer, a gente pode modificar esses mobiliários. Então eu vou dar um exemplo para você. A gente vai vir aqui, ó, em objeto, clicar, dar um clique duplo em cima desse objeto e ele abre as definições dos padrões de objeto. A gente pode aqui, ó, procurar aqui em pesquisar, a gente pode pesquisar por algum objeto específico. Eu vou colocar aqui pia, tá? E aqui já tem várias pias disponíveis no ArchiCAD. A gente vai escolher, no caso, essa pia aqui, ó, lavatório 26, tá? Vou clicar em cima dela, eu tenho aqui vistas de frente, vista superior, que seria em planta, vistas em 3D, e aqui é uma pia presa na parede, tá? A gente pode também ter definições aqui do lavatório, a gente pode escolher no tipo de cuba outras pias também, ó. A gente tem pias de modelos diferentes aqui, tá? De retangular, de sobrepor, a gente tem pia oval, a gente tem pia com coluna, e essa aqui já tem uma altura específica, a gente vai escolher com coluna. Se a gente quiser, por exemplo, uma pia arredondada aqui, a gente pode escolher ela também, lavatório, e aqui vai tendo opções. A gente pode modificar alguma coisa, estilo da torneira, colocar outra torneira, no caso, para o que a gente quer utilizar. Nesse caso, vou manter aqui o estilo 2, ó. Essa torneira tá boa para nós. E vou dar um OK. A partir desse OK, agora aqui em cima, o método de geometria, eu posso colocar ela com base num ponto específico, ou eu posso também colocar no método de geometria rotacionado, que é o segundo. Então eu clico num ponto e depois rotaciono para onde que eu quero essa pia. Observe que essa pia está bem grande com relação à nossa referência. Eu vou selecionar ela aqui, vou tirar aqui o rastreamento para selecionar a minha pia. E agora, com o Ctrl D, tá? É importante que você esteja usando fone de ouvido, que nem eu já tinha comentado, ou estejam ouvindo o áudio, não dá para se basear na legenda do YouTube para os comandos que eu estou dando aqui, tá? Sempre deixe um áudio para vocês escutarem. Ctrl D para a gente fazer a movimentação desse objeto. A gente também pode movimentar de outra forma, sim, pode clicar num ponto, vir aqui na nossa paleta flutuante e selecionar a opção de arrastar, tá? E aí a gente pode arrastar para ela ficar alinhada com a parede. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é modificar o tamanho dessa cuba, então dessa pia. A gente vai colocar aqui, ó, aqui em cima em tamanho, ó. Se a gente rolar com o scroll em cima quando a gente está selecionado o nosso objeto, a gente movimenta as opções aqui em cima, tá? A gente vai vir aqui em tamanho e vai colocar que essa pia vai ter 50 centímetros por profundidade de 40, tá? A gente pode também pegar uma referência na internet, pode procurar uma cuba específica e colocar as dimensões que a gente quer aqui dentro do nosso projeto, tá? Agora que eu já selecionei a minha pia, o que eu posso fazer agora? Eu vou lá, ligo novamente rastreamento e posso ajustar de acordo com o local, se a pia está no local certo, de acordo com o meu modelo de referência, tá? Para isso a gente vai clicar nos pontinhos, nos cantos aqui, tá? Vamos lá, agora a gente vai colocar o nosso vaso sanitário. A gente vai vir aqui novamente em ferramenta de objeto, a gente pode clicar duas vezes, né? Um clique duplo e procurar por vaso. Tá? E aqui já aparece vaso sanitário 26, tá? Vamos escolher essa opção. Aqui a mesma coisa, quando a gente seleciona o objeto, ele tem várias opções, né? Eu deixei selecionado aqui o 3Dzinho dele para ficar melhor. A gente pode escolher as opções de modificar esse objeto. Então a gente pode escolher, por exemplo, tipo 7 aqui, ou outro tipo. Vou pegar aqui esse tipo 1, tipo 8 aqui. Eu vou pegar um com tipo 8 aqui, e escolher
eu quero mudar a forma do fundo lá por tipo 2, tipo 3, ó, ele fica um pouquinho melhor, a caixa acoplada. Ou a gente também pode escolher o tipo 1 aqui e mudar do jeito que a gente achar melhor, tá? Fiquem à vontade. A gente pode também tirar o tipo de descarga e colocar nenhum. Então ele fica um vaso sanitário que nem está aparecendo ali, que é sem caixa de descarga, tá? Ou alguma caixa de descarga de declínio, que nem está aqui, autoclismo, ou na parede, que nem está aqui, dentro da parede. Caixa de descarga elevada, que também no geral pode ser utilizada. A gente pode escolher outro tipo de vaso aqui, sanitário. Então aqui fica a critério de vocês. Eu posso deixar essa opção aqui, que é uma opção bem comum também nas casas populares. Fiquem à vontade para colocar o que vocês acharem melhor, tá? Dá para tirar e colocar o assento. A gente pode deixar o assento. Vou dar um OK, tá? Agora a gente pode escolher também o método de geometria. Vou deixar aqui na método de geometria rotacionado com G e escolher o ponto, esse pontinho aqui, e rotacionar ele para ficar alinhado ao elemento. A única coisa que a gente vai mexer aqui vamos deixar assim, só a única coisa que a gente vai mexer vai diminuir um pouco esse vaso sanitário, que ele está com 69, vamos deixar ele com 50 centímetros, tá? Ou até um pouquinho maior, né? A gente pode modificar por aqui, ó. A gente pode colocar 60 centímetros e encostar esse vaso sanitário na parede, Ctrl D aqui, encostar ele na parede. Agora sim fica coerente com o nosso modelo de referência. O segundo item de mobiliário fixo é o chuveiro. Então a gente vem em objetos aqui, clique duplo e procurar por chuveiro, tá? E aqui a gente vai pegar o chuveiro 26, tá? Escolher o modelo de chuveiro. Eu vou escolher o meu modelo de chuveiro de acordo com a minha representação em 2D, tá? Que é essa aqui, o estilo 3, pode ser? Pode ser o estilo 3. Vou colocar agora em objetos. Vou um pouquinho para frente para selecionar alguns elementos que eu quero. Então, conexão da água quente, posso tirar, se quiser. Representação 3D aqui. E aí eu posso ir mexendo nesses elementos que compõem o meu objeto, tá? Então, estilo de torneira, vou colocar estilo 1 aqui, estilo 2. Esse estilo 2 está um pouquinho mais coerente, vou colocar estilo 2. E também vou voltar ali e vou tirar conexão água fria, conexão água quente. Vou tirar conexão água quente para ficar um pouquinho melhor a representação, talvez, né? Vou dar um OK e agora vou colocar ele centralizado também aqui, ó. Clicar no ponto centralizado, rotacionar e direcionar o meu chuveiro. Agora sim, chuveirinho aqui, prontinho. Vaso sanitário. Se eu tirar aqui, ó, rastreamento de vista, ó, vou desligar ele, eu vejo ali o meu vaso sanitário, o meu chuveiro e a nossa pia aqui dentro. O que está faltando aqui? O box, né? A gente pode colocar o nosso box ali. Vou ligar novamente o rastreamento aqui para verificar onde que está o box. E agora vamos lá. Qual que é a forma que a gente pode colocar o box aqui? Eu posso procurar aqui dentro, dar um clique duplo, procurar por box, né? Box de chuveiro. Não tem. Vamos ver se a gente acha chuveiro. Aqui tinha essas opções aqui, ó, porta de chuveiro. Vamos ver se tem alguma porta que ela é retangular aqui. Vou tirar os painéis laterais e a gente fica com uma porta única, tá? Funciona bem, né? A gente pode ver se tem outras opções, mas também tem outras opções aqui embaixo. A gente tem essa aqui que a gente pode baixar. Aqui tem outros chuveiros, ó. Tem uns chuveiros interessantes aqui também. Tem essa bandeja de chuveiro, que também é uma opção interessante. Cabine de chuveiro também, que ela pode ser só de um lado, ó. A gente pode ter a cabine considerando um lado, que já vem com chuveiro, porta simples, né? Aqui tem várias opções, né? Ou também tem uma forma um pouquinho mais interessante, que é da gente colocar uma janela, uma porta aqui, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar uma parede,
colocar uma parede aqui divisória de vidro simples, blindex, e desenhar uma parede aqui, ó, aqui dentro. E agora a gente tem um box que é uma parede. Se a gente for lá no nosso 3D e colocar aqui um corte, ó, ligar o corte, baixar um corte em planta abaixo, a gente verifica que vai aparecer um vidro aqui, e esse vidro representa o box. A gente pode até, às vezes, fazer 2 vidros representando os 2 boxes, ou se não também colocar aqui, ó, faço um vidro, Ctrl D, pera aí, vou diminuir essa parede, cadê a minha paleta flutuante? Clica numa ponta, vem aqui, diminua ela com a paleta flutuante, Ctrl D e coloco uma portinha uma do lado da outra, Ctrl D, tá? Essa é uma opção também, tá? E olha lá como é que fica no nosso 3D, a gente tem uma portinha que representa ali a nossa porta do box, tá? Então, agora eu vou desligar a minha vista aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Basicamente, a gente desenhou uma parede, né, aqui, depois Ctrl D mais Ctrl para aparecer um A, então Ctrl D e um Ctrl novamente, e aí ele dá uma opção de copiar e a gente coloca a nossa opção de uma segunda parede de vidro ali do lado, tá? Agora vou salvar e daí a gente continua na próxima aula, tá? Então salvar e na próxima aula nós damos continuidade aqui no nosso exercício.